Fala pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui no canal do meu irmão para fazer um vídeo sobre redação do Enem. Eu sei que não é muito foco desse canal, que esse canal é mais voltado para concursos públicos, mas eu queria dar uma ajuda ao pessoal que vai fazer a redação do Enem esse ano, tá certo? Vai já deixando um like, deixa um comentário construtivo aí para a gente estar melhorando sempre nossos materiais. Para quem já acompanha a gente sabe que a gente está produzindo alguns materiais e a gente precisa do feedback de vocês para melhorar. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com algum parente seu que vai fazer o Enem. Beleza? Muito obrigado e eu vou começar com algumas dicas aqui para a redação do Enem. Primeiramente, você tem que botar na sua cabeça uma coisa. A redação do Enem, como qualquer outro exame dissertativo, é uma receita de bolo. O examinador tem um modelo a ser seguido, certo? Então não adianta você querer inventar, citar filósofos muito complexos como Nietzsche ou ser muito poético no texto. O texto é dissertativo argumentativo, você tem que dar o seu posicionamento de maneira clara, de maneira concisa e não enrolar muito. Então não vá para a prova pensando que você vai fazer um texto filosófico, um texto muito poético, que não é um texto mais concreto, numa realidade concreta que traz um problema social, como o Enem sempre vem trazendo aí nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos, o tema da redação traz um problema social. Agora, sem enrolação, bora direto ao ponto. Veja, as 5 competências do Enem. Primeira competência é a norma culta da língua portuguesa. Para você escrever bem, não precisa escrever com palavras complexas ou que você não entende. Você tem que ser conciso e coerente nas suas palavras, tá certo? Prefira frases curtas, é isso mesmo. Não adianta você fazer uma frase subordinada, adversativa, muito complexa, que é mais fácil você errar a concordância verbal nominal do que você conseguir uma pontuação boa, tá certo? Prefira período curto e termine suas frases com ponto final. Não mude a ordem da frase, certo? Utilize sempre sujeito, verbo, predicado, complemento. Não tente mudar a ordem nem inverter, que às vezes você acaba se prejudicando com isso, tá certo? Observe as regras de concordância, de regência, de crase, acentuação gráfica, ortografia. Uma dica importante, se você estiver em dúvida como escrever a palavra, não a escreva, que isso aí já aconteceu comigo. Eu escrevi uma palavra errada e perdi ponto nessa competência, tá certo? Excesso. Excesso, como você escreve excesso? Às vezes você pode estar nervoso e se complicar na hora da prova, então prefira outras palavras mais simples do dia a dia que você domina, tá certo? Beleza? Competência número 2. Traduzindo essa competência é o seguinte: use argumentos variados de várias áreas do conhecimento. Como assim várias áreas do conhecimento? No primeiro parágrafo você pode usar um dado estatístico, já no segundo você usa uma situação filosófica, ou no primeiro você cita um dado histórico e no segundo você cita um argumento do cotidiano, por exemplo, uma notícia, um fato, contra fatos, não argumentos. Você pode também utilizar os textos de apoio da sua prova, é isso, não é plágio, tá certo? Você pega o texto de apoio da sua prova do Enem, que geralmente vem com alguns dados estatísticos, você copia aqueles dados, usa outras palavras e usa na sua argumentação, parafraseia os dados. Um exemplo bem clássico, por exemplo, 17% das mortes no trânsito são decorrência do consumo de álcool. Você pode dizer, mais de 10% das mortes do trânsito é decorrência de ingerir bebida alcoólica. Por exemplo, você muda algumas frases ali que fica bem bacana a sua argumentação, inclusive dá uma nota muito boa. Já usei essa estratégia de pegar os dados e mudar e usar na minha redação e deu muito certo, tá certo? Competência número 3. A competência número 3 basicamente é o seguinte: você tem que usar argumentação válida, opiniões relevantes, que tenha uma referência. Dados estatísticos do IBGE tem uma referência, a citação de alguns filósofos, que são pensamentos filosóficos, tem a referência do filósofo lá, para defender o seu ponto de vista, né? A competência 3 basicamente é isso, é você defender um ponto de vista com argumentos válidos. O que são argumentos válidos? Fatos, história, citação filosóficas. Enfim, você não vai inventar nenhum dado também, que o corretor pode até pesquisar. Ele nem pesquisa os dados, mas não é bom estar inventando muito dado não, viu? Bora lá, competência 4. Coesão e coerência. Basicamente a competência 4 é usar os conectivos corretos, tá certo? Alguns conectivos que a gente está cansado de ver no ensino médio, no ensino fundamental, é os aditivos. Por exemplo, além disso, ademais, outro sim. Adversativos, quando tem uma frase e tem um argumento contrário a ela, oposição. Mas, contudo, porém, no entanto, entretanto,
São exemplos de conjunções adversativas, tá certo? A gente pode fazer o seguinte: semelhança, comparação, conformidade, segundo, de acordo com. Para citações, a gente usa muito citações. Conclusivos, por isso, dessa forma, dessa maneira, desse modo. Causa e consequência, explicação, haja vista, pois, porque, uma vez que, visto que. A competência número 5 é uma proposta de intervenção. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma das competências mais fáceis de você tirar os 200 pontos. Por quê? Porque você vai dar a sua solução para o problema. Não precisa ser uma solução mirabolante também. A gente vive numa sociedade completamente cheia de problemas. Não é a gente que vai dar uma solução para o problema, tem que ser a sociedade como um todo. Enfim, não vou entrar nesse mérito não. A competência 5 é o seguinte: você faz uma proposta de intervenção. Para você tirar a nota máxima dessa proposta de intervenção, eu vou dar as dicas aqui. Primeiro, o que deve ser feito para resolver o problema? Quem irá fazer? Como irá fazer? E para qual finalidade? Um exemplo prático agora: violência no trânsito. O que fazer? Leis mais rígidas. Quem irá fazer? Poder Legislativo Federal. O como irá fazer? Por meio de elaboração de propostas de legislações. Para que finalidade? Reduzir as mortes no trânsito. Bem, basicamente são essas 5 competências. Por vídeo não ficar muito extenso também, sem muita enrolação, eu estou deixando na descrição o link de um esqueleto de redação que eu usei para tirar 920 na redação do Enem. Tá certo? Esse foi o esqueleto que eu usei. Não adianta inventar muito, porque, como eu disse, a princípio, redação é receita de bolo. Você vai fazer a receita, o examinador vai olhar que você fez direitinho aquela receita, o bolo está conforme ele quer e você vai tirar a sua nota aí e muito provavelmente conseguir uma vaga na universidade. Se você estudar as outras matérias também, que a redação só é uma matéria, tá certo? Então é o seguinte, quem tiver interesse, tem aqui o link na descrição do esqueleto da redação que eu usei e também o link do WhatsApp para quem quiser que eu dê algumas dicas de redação. Eu não sou a melhor pessoa para corrigir redação, mas eu posso dar algumas dicas, tá certo? Então, se você tiver interesse, entra no link direto do WhatsApp, manda a foto da redação que eu corrijo de acordo com os critérios da redação do Enem, para uma redação acima de 900. Acima de 1000, a redação nota 1000, vou ser bem sincero, eu não sei como funcionam os critérios para você tirar nota 1000 na redação. Mas acima de 900, como eu já tirei algumas notas nesse patamar, eu posso dizer com convicção que eu sei algumas técnicas e algumas práticas que fazem a sua nota aumentar bastante, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Boa prova no Enem aí para quem estudou. E boa sorte aí para quem não estudou tão bem, tá certo? No Enem. Então é isso. Boa noite, até mais.